Negro, antifa, macumbeiro e comunista. Com esses adjetivos, eu revivo com vocês aqui uma manhã de segunda-feira, onde um grupo neonazista colocou cartazes na porta da minha casa, na porta do escritório, fazendo ataques tanto raciais, quanto de intolerância religiosa e de injúria racial. É estranho tratar isso de uma forma para palestra. O mais doido nessa história, e não tão doido assim, é pensar que as pessoas que cometeram esse crime, não aconteceu nada com elas. O mais doido é entender que a história do nosso país, a história disso que chamamos de Brasil hoje, foi construída com base numa ideia eurocêntrica, onde o próprio saber deles poderia fazer com que homens, mulheres, seres humanos fossem precificados pela quantidade de dentes na boca que tinham. A história da onde nós estamos hoje, a história da nossa região, que alguns gestores da nossa região insistem e fazem coro de chamar de Vale Europeu. Até aí, tudo bem. Porém, contudo, entretanto, nós precisamos entender a história e de como esse Vale Europeu foi construído, de como a história foi construída e de quantas e quantas e quantas histórias foram sendo apagadas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, aqui do lado, uma cidade chamada Timbó, e até mesmo aqui na nossa cidade, Blumenau, foi aonde houve a maior concentração do partido nazista durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco depois, fora da Alemanha. E entender como isso tudo aconteceu, nós realmente precisamos entender a história como ela é de fato. Não como ela foi contada da visão eurocêntrica. O 13 de maio, o 20 de novembro, que a gente sempre tinha que estudar na escola, do ponto de vista eurocêntrico. Mas aonde está aquela história daquelas pessoas, daqueles seres humanos que foram escravizados a partir de África e chegam a esse lugar onde já havia os povos originários, onde já haviam pessoas que estavam nesse local que a gente está hoje. Se a gente pensar que, reza a lenda, esse teatro foi construído e seria inaugurado com a figura do principal liderança alemã, não é coincidência. Não é coincidência que exista essa lenda de que a fachada do prédio imita um cap da SS. Não é coincidência. Ao mesmo tempo que, se a gente entender a história, vamos perceber muitas outras coincidências, ou melhor, apagamentos dessa história. Toda a história da escravidão, toda a história do meu povo que foi escravizado, ela foi baseada em leis, em decretos. E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a primeira lei de educação que tratava regulamentada a educação, proibia pessoas pretas de terem acesso à educação. Se nós entendermos de novo e conseguir buscar na memória de que a primeira lei de reforma agrária que houve nisso, que nós chamamos de Estado, nós vamos ver que na lei proibia pessoas pretas de terem acesso a terras. Se eu pensar que pós-abolição, 1888, 2 anos depois,
em 1890, toda e qualquer pessoa preta que estivesse ou jogando capoeira ou vadiando seria encarcerado ou, como atualmente é dito, internação compulsória. Essa era a ideia que se tinha sobre esses corpos recém-libertos. Libertos de que forma e para quem? Se a estrutura histórica desse país foi construída com base em leis, leis essas que faziam com que violência contra esses corpos eram autorizadas por decretos, por leis. Esse Estado que estava organizando essa estrutura escravocrata faz com que essa ideia de, dar um adjetivo aqui, de arrogância eurocêntrica, fosse colocada à prova. Pensar que a cor da pele, sendo usada para excluir pessoas, ela também foi institucionalizada a partir de leis. Por quê? O racismo se torna um subproduto do que era a escravidão. E a partir da escravidão, você cria uma classe de pessoas que, a partir da cor da pele, você podia dizer ou não do que ela poderia ter direito ou não. Para tanto, nós também precisamos entender outros momentos. Precisamos entender de como nós chegamos até aqui. E para quem foi construída essa estrutura. Se nós pensarmos que a branquitude, como ela foi construída, e aí de novo chamando esse pensamento eurocêntrico para o palco, eu diria para vocês que as pessoas brancas têm tanta responsabilidade quanto as pessoas pretas na luta antirracista. Porque, do ponto de vista histórico, o mesmo navio negreiro que trouxe pessoas acorrentadas para serem escravizadas e serem precificadas a partir da quantidade de dentes que elas tinham na boca, esse mesmo navio traziam as pessoas que queriam uma vida nova, num lugar novo, e a elas foram dado o título de imigrantes. E esses imigrantes europeus chegam ao Brasil na condição de que eles iriam construir um novo local para substituir uma mão de obra que até então era escravizada. A tentativa de embranquecimento disso que nós chamamos de Brasil hoje não foi à toa. A tentativa de fazer com que isso que a gente está aqui hoje fosse um quintal da Europa não foi à toa. No entanto, a conta não fechou. Hoje, nós ainda somos a maioria da população no Brasil. Quase 60% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. No entanto, não estamos nos principais postos de comando, não estamos na disputa pelos principais cargos eletivos, não estamos nas principais funções das empresas. Por mais que se discuta e por mais que se traga essa realidade para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que ainda há uma discriminação em relação à cor da pele. Então, esse imigrante que chegou nesse navio negreiro e chega com o status de imigrante, ele vem para uma região como essa que nós estamos, recebendo uma cota de terra, recebendo documentação, tendo registro da onde veio e para onde vai, podendo até mesmo construir a sua árvore genealógica, construir a sua história, a partir de uma estruturação de leis. O mais doido nessa história é que essa perpetuação dessa camada embranquecida, aqui no Sul, deu certo. No Sul, nós somos minoria. No Sul, as pessoas pretas são minoria. Que foi aonde deu certo esse embranquecimento do Brasil. E não é à toa
que esse tipo de agressão que eu recebi e que tantas e tantas e tantas outras pessoas recebem ao longo dos dias, não é à toa. Por quê? Porque essa ideia eurocêntrica de que do fato de eu ter um sobrenome, por exemplo, sem nenhuma vogal, me faz muito melhor do que uma pessoa que é preta. O entendimento que se tem dessa, de novo, arrogância eurocêntrica faz com que a minha concepção de família é diferente da sua. A minha história é diferente da sua. Daí, pensar que, em dias atuais, o discurso de ódio ser tamanho a ponto de ter essa identificação e, principalmente, ter alvo. Esse discurso tem mira. E esse alvo é social e racial. E, de novo, se pensarmos que tudo isso se deu a partir de uma construção histórica, que esse Estado que conhecemos como Brasil autorizou essas violências, nós vamos entender que você, pessoa branca, precisa se racializar, precisa se entender como uma pessoa branca, precisa entender que a partir do momento que você, ao entender o seu lugar na sociedade como um sujeito, como uma sujeita branca, vocês vão entender que a história contada para nós até agora foi uma farsa. E de que vocês, nesse lugar de branquitude, não só têm a responsabilidade, como o dever de fazer essa luta, tanto antirracista, mas pela democracia, funcionar de fato. Porque, como eu disse no início, por mais que nós sejamos a maioria na construção social, nós ainda não temos o poder e a força que a branquitude tem. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma mulher preta teve a coragem de sair da onde ela saiu, com um filho debaixo do braço, e a única herança que ela deu para esse filho foi o sobrenome do algoz dela. E esse sobrenome é o sobrenome que ele carregou, sendo um filho de uma ex-escravizada. E é o nome que eu carrego até hoje, sendo a primeira geração da minha família, por parte de pai, a não ser um homem escravizado. E a única herança que a gente carrega dessa história é o sobrenome Marco Antônio André. Obrigado.